Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional onde nós devemos e vamos falar com o Espírito Santo sobre o nosso chamado, sobre nos mantermos firmes no nosso chamado. Porque uma coisa é certa, as dificuldades da nossa vida e as propostas que vão vir, vão fazer e vão querer que nós nos desviemos do nosso chamado, daquilo que Deus tem nos comissionado. E como que nós podemos manter uma chama acesa quando o caminho parece ser tão difícil? Como que nós podemos deixar essa chama acesa ainda quando as propostas tentadoras desse mundo aparecem? Será que o propósito de Deus em nossas vidas é algo de fato tangível ou apenas uma aspiração distante, algo que parece tão complicado e que no meio de tantas batalhas parece ser inalcançável? Quais são os obstáculos dos quais nós frequentemente seremos desafiados? Esses obstáculos, eles nos fazem questionar os propósitos de Deus nas nossas vidas ou nós permanecemos inabaláveis? É claro que em algum momento você vai se questionar, principalmente se a sua fé não estiver tão fortificada. É possível perseverar mesmo quando nos sentimos esgotados espiritualmente, mesmo quando aparece uma excelente oportunidade para você mudar de vida. Imagine você passar por uma situação financeira tão apertada, e aí do nada aparece uma oportunidade para você mudar a sua vida, a vida da sua família, mas para isso você precisa abrir mão do seu chamado. Qual escolha fazer? Como as promessas divinas, elas podem nos sustentar no meio da dúvida e do desânimo? Como que isso pode nos sustentar? Se você puder, curva sua cabeça comigo e vamos orar. Vamos pedir direcionamento do próprio Espírito Santo para lermos a sua palavra e termos as respostas para todas essas dúvidas. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez reunidos, tão cedinho da manhã, para ouvirmos a tua palavra, lermos a tua palavra e tirar dela, extrair dela aquilo que o Senhor quer falar para nós. Obrigado, porque até que o Senhor tem nos ajudado, não ter deixado faltar nada. Continua, Pai, continua provendo para nós o pão de cada dia, até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos. Amém. Se você puder, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. No Evangelho, aliás, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14. Para você que não sabe ainda o que é o capítulo, o que é o capítulo são os números grandes que estão na sua Bíblia, os versículos são os pequenininhos, que ou estão no início de cada versículo ou no meio da leitura, no início de cada versículo também. Algumas Bíblias, elas colocam os versículos e separadamente, um embaixo do outro, outros colocam todos juntos no texto, fechando um parágrafo, e no meio desses textos existem números pequenininhos. Esses são os versículos. Quem vai fazer a leitura do nosso versículo-chave hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 14. Amém. O Senhor fala assim para nós hoje. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu havia falado no início do devocional, a nossa jornada de fé, essa caminhada aqui, muitas das vezes nós nos deparamos por desafios, por obstáculos, por momentos onde nós vamos nos questionar se estamos realmente no caminho certo ou não. E isso acontece principalmente quando nossa fé não tem verdadeiras raízes tão
profundas assim na palavra, no evangelho, no amor de Cristo. Porém, é importante ressaltar que a palavra de Deus, ela nos encoraja a prosseguir, a persistir, a continuar, a andar para frente, não dar ré. A continuar, mesmo que pressionados, mas continuarmos em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele escreve aos Filipenses, ele compartilha da sua própria determinação em prosseguir para o alvo. Ele reconhece que a vida cristã é uma corrida. Ele compara, né? Por diversas vezes você vê Paulo fazendo essa comparação. E a chave para vencer é manter os olhos fixos no prêmio final, que é o chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Então, 4 pontos para nós observarmos na manhã de hoje. Primeiro, lembrando do chamado, que nós devemos sempre estar à mente sobre esse chamado. Porque, como eu mencionei já, é fácil a gente perder esse foco no meio dos desafios diários e principalmente quando surgem oportunidades que vão te fazer até mudar de vida. Oportunidades maravilhosas, vindas às vezes de pessoas da sua própria família, que surgem nessa jornada no meio de momentos em que você mais precisa. No entanto, é preciso lembrar constantemente do chamado de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes existem pessoas que dependem de você. E Deus, ele nos escolheu com um propósito específico. E esse propósito é um reflexo do amor dele para cada um de nós. Então, na hora que surgir um desafio, um desânimo, um problema, ou até mesmo uma grande oportunidade, para pensar um pouquinho. Será que isso vai te desviar do teu chamado? Você tem o chamado? Você tem certeza desse chamado? Pois pode ter certeza que os desafios e as tentações vão vir para te desviar desse chamado. Segundo, entender a corrida da fé. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida. Assim como em uma corrida nós nos encontramos em momentos de cansaço, de desânimo, querendo desistir, a perna pesa, bate a sede, o calor escaldante na cabeça. Mas é diante desses momentos que a força e o nosso caráter, eles se manifestam. Quem de fato somos nós? Os fracos que desistem e ficam pelo caminho? Aquele que tem desvio de caráter e mesmo sem cansaço, mente falando que está cansado para desistir da corrida? Ou aqueles que demonstram força, foco e o caráter verdadeiro para não arrumar desculpas e desistir no meio do caminho e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus? Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Quem somos nós? Que espécie de cristão é você? Que espécie de cristão é você? Nós corremos não com um propósito ou com os nossos próprios méritos, mas é pela graça de Deus. É um propósito celestial. E nos foi dado esse propósito, esse chamado, em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto é lembrar do chamado todos os dias. O segundo é entender sobre o real motivo nessa corrida da fé. O terceiro é superar os obstáculos, porque eles vão surgir. Os obstáculos, eles podem até parecer grandes demais, mas com Deus nada é impossível. Cada desafio que nós enfrentamos, ele é uma oportunidade de experimentar a graça transformadora de Deus nas nossas vidas. Ele nos capacita a superar os obstáculos e a crescer com fé.
e nos tornarmos mais parecidos com Cristo, mais próximos do caráter de Cristo, mais próximos o tempo todo, mais próximos ao caráter de Cristo. E por fim, perseverar na oração e na leitura da palavra. E essa sempre vai ser uma orientação minha para você. Orar e ler a palavra. A oração e a leitura da palavra de Deus são fontes de força. É desse livro sagrado que brota a fonte de água que emana para uma vida eterna. Só lendo a Bíblia e só orando, só lendo você conhece Jesus e só orando você se relaciona com Ele. Não há um pó de piripipim ou um passo a passo mágico que vai te fazer você ficar mais aprofundado espiritualmente, orando e lendo a Bíblia. Quando nos sentimos fracos, sabe, quando as propostas vêm, as propostas do mundo, muitas delas tentadoras e vantajosas até, quando as dúvidas aparecerem, é na presença de Deus que nós vamos encontrar um renovo, um encorajamento, através da oração constante e da leitura da sua palavra, da palavra dele. Com isso, nós vamos conseguir manter a nossa mente, o nosso coração, alinhados com o propósito divino. Dessa forma, assim como o apóstolo Paulo se coloca como exemplo, nós vamos, versículo 14, prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que hoje, nesse dia 23 de dezembro de 2023, você possa, se surgir alguma dúvida, você possa entender que Deus está te chamando para se manter firme no chamado que Ele reservou para você. Porque breve Ele vai voltar. Breve Ele vai voltar. E logo, tudo vai se resolver. Até lá, nós devemos andar com os passos firmes e com os olhos fitos para Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. O nosso Senhor, nosso Salvador Jesus, que se manteve firme na cruz por nós, para perdão dos nossos pecados, para que houvesse paz na terra entre nós e Deus. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de unidade, onde o Senhor mais uma vez fala conosco, para que nós possamos nos mantermos firmes e retos em Jesus. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque somos pobres e pecadores, e nós necessitamos de mais de Ti. Obrigado, Paizinho. Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa prover o pão do dia de hoje, nos livrar do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, cuide de nós, Pai, até a volta do Teu Filho amado. Paizinho, olha para nós. Recebe as nossas orações como aroma agradável. E que acima de tudo, Senhor, acima de toda e qualquer necessidade que nós tenhamos, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Porque ela é boa, perfeita, amável, maravilhosa, agradável. E muito melhor para as nossas vidas do que as nossas próprias vontades. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.